Imagine que tu estejas a participar de uma maratona ou de uma corrida de obstáculos pela segunda vez. E tu já tens a experiência, já conheces o caminho, já sabes mais ou menos a rota, já conheces as dificuldades. E durante essa corrida, tu dizes o seguinte para alguém que também está a participar contigo: olha, tenha cuidado porque dentro de 2 metros tem um buraco enorme. Se é possível, reduza a velocidade. Como é que essa pessoa vai se sentir? Normalmente, ela vai tomar esse conselho talvez de uma forma diferente. Vai pensar que tu estás a tentar manipular essa pessoa, né? E vai pensar que tu queres tirar vantagem disso. Até porque os dois estão a participar da mesma maratona. Eu me encontrei recentemente em um dilema como esse e é sobre isso então que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, já sabem o que fazer, deixem um like aí, sempre ajuda, tá? Isso faz com que o YouTube reconheça ou entenda que o conteúdo é relevante. E se não estás inscrito no canal, inscreva-te e qualquer coisa deixa aí nos comentários, tá? E para quem não me conhece, eu sou o Felipe. Nesse canal então fazemos vídeos de reflexão, desabafos e temas muito variados. Sem mais volta, vamos então ao assunto que realmente interessa. Eu recentemente estive a participar de um encontro, de uma conversa, onde nós estávamos a debater sobre um determinado tema, que vou preferir não mencionar aqui, e eu me encontrei numa situação onde, por experiência e por observação, eu decidi dar um conselho. Mas, quando eu dei este conselho, eu percebi claramente que o meu conselho foi muito mal recebido, porque, de alguma forma, eu me beneficiaria com esse conselho. Deixa eu dar um exemplo. É como se eu fosse digamos, um estilista, não é? É como se eu fosse um estilista, eu faço roupas, eu vendo roupas também, e daí nós estamos a conversar sobre moda. E eu digo, olha, eu acredito que vocês precisam ter mais cuidado com o tipo de roupa que vocês utilizam, porque existe um tecido que faz mal à pele, não sei mais quanto, então tenham muito cuidado com isso. E essas pessoas automaticamente vão relacionar esse meu conselho com o que eu faço, com o meu trabalho. Por eu ser estilista, eles dirão, eu acho que ele só está a dar esse conselho porque ele quer que nós compremos as roupas dele. Algo assim. Ou então, digamos, um jogador de futebol que ficou no banco por decisão do treinador, né? Mas ele consegue ver algo, uma estratégia, por estar a observar o jogo desde fora. Ele consegue ver, provavelmente, uma tática que vai fazer com que a equipe ganhe. E ao dar conselhos ao treinador, por ele ter visto isso, como é que os outros vão receber isso? Como é que o próprio treinador vai receber isso? Ainda que ele esteja certo, eles provavelmente vão pensar que ele está a dar esse conselho porque ele quer que lhe ponham a jogar. Então, foi algo similar a isso. Então, por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu percebi que às vezes é muito complicado nós darmos certos conselhos às pessoas. Porque quando nós damos conselhos, e principalmente quando nós damos numa posição em que se as pessoas acatarem esses conselhos, nós saímos a ganhar, é provável que essas pessoas se sintam de alguma forma defraudadas. Porque as pessoas vão olhar para nós e dirão, tu só estás a me dar esse conselho porque sabes que se eu acatar esse conselho, tu vais sair a ganhar. Então, as pessoas não olham simplesmente ao conselho, mas elas olham também ao conselheiro. Ou seja, na hora de tomarem uma decisão, vão pensar sempre, esse cara, essa pessoa está a nos dar esse conselho porque sabe que se nós aceitarmos as palavras dele, ele sai a ganhar. E então nós ficamos numa posição muito mais complicada, porque já não sabemos mais o que fazer e nem sequer podemos insistir, porque quanto mais insistente tu pareces, aí sim pioras a situação. E eu ontem, nesse caso eu estou a gravar esse vídeo hoje, sim, eu estou a gravar esse vídeo hoje na segunda-feira. E ontem, acho que é hoje pela madrugada, antes de dormir, eu tive a pensar nisso porque aconteceu recentemente. E eu fiz uma postagem também no meu Instagram de uma frase que dizia: aprendi que justificar os meus erros é mais errado que errar. Ou seja, quando tu cometes um erro, tá tudo bem. Claro que o erro é um erro, né? Pode ser corrigido e tal. Mas quando tu tratas de justificar esse erro, aí sim,
sim, tu estás a errar duplamente. Isso é mais fatal ainda. E as pessoas normalmente tendem a justificar os seus erros, mesmo sabendo que estão errados, em vez de reconhecer isso, as pessoas justificam. E nesse dia, né, ou seja, nessa conversa que eu tive com esse grupo de pessoas, houve esse erro, e na medida em que isso aconteceu, na medida em que essa conversa foi desenrolando, quando eu cheguei a dar um conselho, eu senti claramente da parte de uma ou de várias pessoas que estavam ali no meio que elas se sentiram muito atacadas, a ponto de depois terem que rebater o meu conselho, a ponto de começarem a trazer exemplos, a ponto de apelarem à emoção, porque isso é algo que também muita gente faz quando tu estás a conversar. Principalmente nos últimos tempos isso acontece muito. Existem muitas pessoas que quando tu estás a ter uma conversa com elas, e se tu tiveres argumentos muito sólidos e essas pessoas não verem mais saída, elas simplesmente apelam na emoção. E tu chegas até a te compadecer delas, né? Porque quando o assunto já vai um pouco mais emocional e tu dizes, uau, acho que peguei pesado. Mas no fundo você sabe que o teu conselho está certo, ou seja, que os teus argumentos estão certos. E isso é mais ainda quando tu não és o único que pensa desse jeito. Quando tem várias pessoas com mais experiência compartilhando a mesma coisa, e mais ainda quando tu sabes que pelo tempo em que tu levas a observar um determinado assunto, tu sabes o que é bom e o que é mal, tu sabes o que está correto, tu sabes o que está errado, mas então as pessoas simplesmente reagem assim, se tornam emocionais e daí começam a procurar certos argumentos. Eu incluso percebi que depois de nós termos tido esse pequeno debate aí, essa pequena controvérsia, uma dessas pessoas trouxe um vídeo que é mais ou menos o contraponto desse conselho que eu dei. E eu havia visto esse vídeo há tempos atrás e eu percebi claramente o assunto principal do vídeo, mas essa pessoa trouxe nesse contexto para utilizar aquilo como uma justificação. E eu, a ver aquilo, eu disse, ok, percebi. Tu estás a trazer isso simplesmente porque sabes que o argumento que te foi dado provavelmente te afetou, né? E por isso é que trazes aqui com o objetivo de provavelmente demonstrares que tu não estás errado, ou que tu também tens razão, ou que o meu conselho foi péssimo. E realmente isso foi algo muito, sei lá, muito, digamos, incômodo. Sim, foi muito incômodo ter estado numa situação assim. E o mais engraçado é que não é a primeira vez, né? Eu já estive várias vezes em lugares onde nós a termos conversas, e quando eu tento dar o meu ponto de vista, simplesmente as pessoas acabam por se sentir mal. Isso é como, digamos que é como se eu tivesse a tentar conquistar uma moça, mas ao mesmo tempo que eu estou a tentar conquistar uma moça, eu começo a lhe dar conselhos sobre o que os homens gostam. É como se essa pessoa visse os meus vídeos onde eu falo sobre relacionamentos, e ao ver esses vídeos, o que ela vai pensar? Vai falar, esse cara, ele tá a tentar me moldar, quer que eu dance a música dele, quer que eu faça o que ele fala nos vídeos, para que ele simplesmente saia a se beneficiar ou ganhe uma pessoa conforme os moldes dele, conforme a construção dele. E é algo bem complicado, e eu realmente chego num ponto em que fico sem saber como aconselhar. Porque às vezes nós damos conselhos desde uma perspectiva amorosa, né? Às vezes damos conselho porque realmente estamos preocupados com as demais pessoas. E eu já tive em várias situações onde eu conseguia perceber algo que estava errado, aconselhei as pessoas e simplesmente essas pessoas desprezaram literalmente o conselho que eu dei. E um tempo depois eu vi as consequências por não terem acatado esses conselhos. E eu sei que isso pode soar um pouco prepotente, pode fazer com que as pessoas pensem que talvez eu
creio que sou superior a alguém. Não é isso, mas eu só acredito que pela experiência que eu tenho, né, por todos esses anos que eu vivi, eu já sou, embora que talvez eu pareça muito jovem, mas eu já sou adulto, eu tô com mais de 30 anos, tá? Então, isso às vezes pode fazer, as pessoas podem pensar que eu falo as coisas só por falar, mas realmente já vivi situações, já vi coisas, eu já dei conselhos a pessoas que não acataram conselhos, eu já percebi coisas que até eu mesmo duvidei, mas que depois de um tempo eu consegui comprovar de novo que realmente o que eu percebi antes era o correto. E tanto é que durante a minha vida eu acredito que fui capaz de evitar vários erros, fui capaz de evitar várias desgraças na minha vida pela forma prudente em que eu me conduzo, pela forma prudente em que eu faço as coisas e eu tomo as minhas decisões. Dificilmente eu me meto em problemas graves, dificilmente eu me ponho em situações que me compliquem a vida, porque sempre fui uma pessoa que gosta de observar, que gosta de tomar decisões de forma bem consciente e com muita sabedoria. E eu às vezes trato de passar isso para outras pessoas, mas na maioria das vezes muita gente pensa que eu dou esses conselhos porque eu quero tirar benefício disso. Então eu queria conversar sobre isso hoje. É mais uma reflexão, é mais um desabafo, como sempre. E eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, se já aconteceu com vocês. E eu quero pedir algo, por favor, compartilhem o vídeo, ok? Compartilhem com pelo menos uma, duas pessoas que falam português, que entendem o idioma, jovens que talvez estejam interessados com esse conteúdo. E tal como sempre, estamos a tratar de gravar vídeos aqui todas as segundas-feiras, ou seja, de disponibilizar vídeo todas as segundas-feiras. E nos vemos então no próximo vídeo. Até lá, um abraço forte. Tchau!